Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais intrigantes e, vamos ser sinceros, mais mal compreendidos da Bíblia. Vamos tentar olhar para o Apocalipse de um jeito um pouco diferente. Sabe, quando a gente ouve a palavra Apocalipse, o que aparece na cabeça? Para muita gente é, sei lá, bestas, monstros, catástrofes, o fim de tudo, né? Uma coisa que dá até um arrepio. Mas e se a mensagem principal do livro não for essa? E se for outra coisa? Então, por onde a gente começa a entender esse livro? A resposta, por incrível que pareça, tá logo no comecinho, na primeiríssima frase. É ali que tá a chave que meio que vira o jogo e muda toda a nossa perspectiva. E olha só que interessante, a primeira grande virada de chave está na própria palavra. Apocalipsis, a gente logo pensa em destruição, né? Mas a palavra grega original, apocalipsis, significa revelação, um desvendar. Ou seja, o livro não foi feito para esconder o jogo, mas para mostrar algo importante. Isso já muda tudo. Mas revelar o quê? Ou melhor, quem? O texto diz que é a revelação de Jesus Cristo. E isso é genial, porque tem um duplo sentido. É uma revelação que vem de Jesus e, mais importante ainda, é uma revelação sobre Jesus. Ele é o protagonista, sabe? Do começo ao fim, o foco é nele. Beleza, então se o livro é uma revelação sobre Jesus, como é que ele faz isso? Uma das formas de ler o Apocalipse é enxergar suas visões não só como algo lá para o futuro distante, mas como um grande filme da história, sabe? Um panorama que começa lá na época dos apóstolos e vem se desenrolando. Aqueles símbolos famosos, os 7 selos, as 7 trombetas. Então, nessa leitura, eles não são só um evento isolado lá no fim. Pensa neles como capítulos da história, marcos de como Deus esteve agindo e intervindo ao longo dos séculos, desde a época de Cristo. É a história acontecendo, mas com uma perspectiva divina. E no meio dessa narrativa histórica, tem um número que sempre aparece, tanto no livro de Daniel quanto aqui no Apocalipse. O número 1260. 1260 dias proféticos. Muitos estudiosos que seguem essa linha histórica entendem que isso, na verdade, aponta para um período de 1260 anos. E o mais impressionante é que dá para traçar uma linha do tempo. Essa profecia, esse período de 1260 anos, é muitas vezes conectado a um tempo bem específico na história. Um período bem longo de perseguição e de um poder político-religioso muito forte, ali na Idade Média. Bom, e toda essa história vai se afunilando, até chegar no grande clímax, o conflito final. É aqui que os personagens principais dessa batalha cósmica, essa grande luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, ficam cara a cara pro ato final. E quem são os jogadores desse lado do tabuleiro? O Apocalipse nos apresenta 3 figuras principais. Primeiro, o dragão, que o próprio livro diz que é Satanás. Depois, a besta que sobe do mar, um poder que persegue os fiéis justamente naquele período de 1260 anos que a gente falou. E por último, a besta da terra, que aparece depois para dar uma força para a primeira. E aqui está o pulo do gato. Se a gente presta atenção, a gente percebe que tudo que o dragão e seus aliados fazem é uma imitação, uma falsificação. Cristo é o cordeiro que se sacrifica. Eles perseguem e destroem. Cristo tem um selo para os seus seguidores, eles têm uma marca. É um sistema de engano, uma cópia barata do plano original. Mas nenhuma guerra dura para sempre. E depois de todo esse conflito, a história vira. A gente sai da tensão da batalha e entra na resolução. É o momento triunfal, em que a justiça finalmente vence e a esperança volta a reinar. Lembra daquelas orações dos mártires, lá no 5º selo, pedindo por justiça? Pois é, chegou a hora. As 7 últimas pragas não são uma vingança aleatória. Elas são a resposta. É o juízo final de Deus sobre todo esse sistema de rebelião. É a justiça sendo feita. E com essa justiça vem um anúncio. Caiu a Babilônia. Babilônia, no Apocalipse, é um símbolo. É o nome que se dá a todo esse sistema organizado de oposição a Deus. Então, quando ela cai, significa que a confusão, a opressão, tudo isso acabou, foi derrotado de vez. E depois do fim, o que tem? É aqui que vem a promessa mais mais incrível do livro inteiro. Não é só um ponto final, é um novo começo. Uma criação totalmente restaurada. Um novo céu, uma nova terra. E a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, descendo para morar junto com a gente. E essa promessa é resumida de forma perfeita nessa passagem.
Imagina só, não ter mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. O destino final que o Apocalipse apresenta não é um cenário de ruínas, mas de restauração total. É a mensagem de esperança mais radical que existe. Então, para a gente fechar, fica essa provocação. E se, ao focar tanto nas bestas, nas pragas, no medo, a gente acabou perdendo de vista o personagem principal? E se o Apocalipse, essa grande revelação de Jesus, for, na verdade, a maior história de esperança já contada? A garantia final de que, no fim, o bem vence?